Olá, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre o meu pós-parto, sobre o puerpério, como que foi ou como que tá sendo. Meu bebê tem 4 meses, agora dia 4 ele vai fazer 5 meses, então confesso que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Acho que eu ainda estou no processo ainda disso tudo, mas eu vou falar tudo com detalhes pra vocês. Espero muito que vocês gostem, então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa sua curtida, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Bom, gente, eu vou olhar às vezes aqui pro lado, porque eu separei alguns tópicos pra gente conversar, pra que eu consiga deixar esse vídeo o mais completo possível pra vocês. Vou ser bem transparente nas minhas vivências até aqui. Conforme eu falei, então meu bebê tem 4 meses, vai fazer 5 meses. E eu acho que, já começando a falar, eu demorei um pouco pra entrar nessa questão de entender que eu estava passando por uma fase mais complicada do puerpério, digamos assim. Eu não chamo de depressão pós-parto, mas eu tive algumas questões nessa fase de puerpério que me deixaram pensativa sobre, eu acho que isso faz parte desse pós-parto, dessa queda hormonal que todo mundo fala, que até então não tinha vivido, ou então até não tinha percebido que eu estava passando por isso. Então eu vou falar pra vocês como que foi quando eu me dei conta de que algo está acontecendo. Demorou pra eu entender, porque eu acho que ali os 2 primeiros meses eu não tinha me dado conta. Acho que eu tava tão preocupada em dar conta, em dar o meu melhor pro meu filho. Eu tava vivendo um sonho, tava vivendo tudo aquilo que eu sempre quis viver. Então acho que eu não tive nenhum sintoma ali nesses 2 primeiros meses que eu pudesse perceber. Né, eu vou falar também um pouco da visão do meu esposo sobre, né, pedir pra ele falar um pouquinho pra mim sobre o que ele poderia falar, né, sobre o assunto, mas eu vou falar primeiro sobre a minha percepção. Então, nesses 2 primeiros meses eu não senti muito essa questão de tristeza, de choro, aquela melancolia que muitas mulheres sentem, que é o baby blues ou a depressão pós-parto, né? A depressão pós-parto, ela é um pouco mais profunda, e o baby blues, ele é algo, eu entendo, né, como algo um pouco mais leve, mas é aquela tristeza, aquela melancolia que vai chegando à noite, muitas mulheres já vão ficando agoniadas e às vezes não entendem o que é o baby blues. E a depressão é algo um pouco mais profundo. Eu não sei denominar se eu tive baby blues, se eu tive a depressão, o que eu tive, mas eu demorei, né? Então, conforme eu tava falando, demorei um pouco pra entrar nesse processo. Eu tive sim uma fase de me sentir meio triste, me sentir meio abandonada, me sentir sozinha. Não era nem abandonada, eu me sentia sozinha. Tipo assim, parece que só existia no mundo eu e meu bebê. E eu precisava dar conta daquilo, na minha cabeça. Eu precisava dar conta daquilo. E, poxa, eu tô vivendo um momento mais incrível da minha vida, um momento que eu mais desejei viver. E ao mesmo tempo parecia que aquilo não tava fluindo, sabe? Tipo, eu tinha uma conexão, eu tenho uma conexão absurda com meu filho, não é em relação a ele, mas é em relação a mim. Eu tava me perdendo e me afastando de mim cada vez mais. E isso acabou afetando, claro, ao meu esposo. Então, o que ele sentiu? Ele sentiu que eu tava mais distante, né, dele, da gente, né, como casal. Não conversava tanto, às vezes ele vinha me abraçar, eu ficava meio, tipo assim, tá bom, deu, próximo. E eu não sou assim, eu sou muito carinhosa, sou muito afetuosa, e ele sentiu um pouco dessa questão minha. Ele disse também que eu tava um pouco mais irritada, e isso ele disse que já sentiu já no comecinho ali, no primeiro, segundo mês, coisas que eu não senti. Eu demorei pra cair minha ficha. Então eu vou falar um pouquinho sobre sintomas físicos e emocionais, né? Sintomas físicos eu não tive tanto. No começo eu percebi, até olhando as fotos hoje, eu percebi que eu tava um pouco mais largada, digamos assim. Porque eu sempre fui uma pessoa que gosta de me arrumar, eu gosto de estar sempre me sentindo bonita, então eu não gosto de ficar de pijama em casa, eu gosto de levantar, me trocar pra viver o dia. Eu até brinco, vou me arrumar pra viver o dia. O Nathan fala, mas você não vai fazer nada hoje? Eu falo, não, mas eu vou me arrumar pra viver o dia, não tem problema. Isso sempre foi, porque
desde que eu parei de trabalhar e comecei a cuidar da casa, eu sentia que isso me fazia bem. Então, se eu passasse o dia inteiro de pijama, parecia que eu não tinha vivido. Eu até brinco que eu falava assim pro Natan, hoje eu fui inútil ao meu país. Tipo assim, não sentia que eu tinha feito nada naquele dia. Às vezes eu tinha feito muita coisa. Mas eu precisava daquilo pra me sentir eu de novo. Então, no começo eu senti, até pelas fotos que eu olho hoje, eu só fazia um coque, eu tava com o cabelo bem grandão, né, no meu pós-parto, meu cabelo na gravidez cresceu demais. E quando meu cabelo começou a cair, que foi agora entre o terceiro e o quarto mês, eu deixava ele mais preso ainda. Então eu ficava com uma cara de cansada, eu não passava um corretivo, apesar de que eu não tenho muita olheira, ó. Eu não tenho muita olheira, mas eu tava sempre com uma cara de cansada, de que não tava bem. Eu me olhava no espelho e minhas roupas também já não estavam mais cabendo nessa fase que eu tava vivendo. Eu tava meio que perdida em mim mesma. E eu precisei fazer um trabalho eu mesma, eu não fiz terapia, inclusive devia ter feito. Isso é uma coisa que eu senti falta. Mas assim, como eu demorei pra me dar conta, acho que também, mesmo na terapia, talvez eu não teria nem levado isso pra terapeuta. Mas isso foi uma coisa que eu precisei resgatar em mim, a minha vaidade. Então, eu precisei mexer no meu guarda-roupa, tirei tudo aquilo que não fazia mais parte de mim, eu fiz uma limpa real, eu fiquei quase sem roupa. Aí eu até falei pro Natan, eu falei, nossa, preciso de roupa. Ele, não, tá, vai lá e compra algumas coisas. Aí comprei pela internet algumas coisas. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, eu uso roupa nova dentro de casa, não tenho problema com isso. Comprei umas blusinhas de amamentação, vocês já me viram várias vezes com elas. E isso foi trazendo de volta eu pra mim mesma. E eu fui começando a partir daí a entender. Então, meu primeiro sintoma foi a minha autoimagem. Eu não me enxergava mais como Thaís. E eu falei, eu preciso voltar a me sentir bonita, me sentir mulher, me sentir eu. E não era pro meu esposo, não era pras pessoas, era pra mim, tá? Eu não tava muito me importando com o que as pessoas estavam achando ou deixavam de achar, mas era eu comigo mesmo. E eu acho que essa minha fase, não sei como foi pra vocês, mas pra mim foi muito mais a minha visão sobre eu mesma, que, nossa, eu mudei demais. Eu acho que depois que a gente se torna mãe, assim, e não só na gravidez, que na gravidez eu já me sentia mãe, mas depois que o Noah nasceu, assim, foi uma virada de chave pra mim, muito grande, e eu acabei, né, me perdendo ali e volta a se resgatar. Então, eu acho que eu faço isso um pouco todos os dias. Todos os dias eu me resgato um pouquinho, eu volto a pensar nas coisas que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, o que essa nova eu quer pra vida. Até minha mãe me fez uma pergunta que eu fiquei pensativa. Quando virou o ano, ela falou assim, filha, você já fez os seus planos pra 2024? Eu falei assim, não. E meu único plano era relacionado ao canal, a monetizar o canal, chegar aos primeiros 1.000 inscritos aqui, começar a ter uma rentabilidade com as minhas redes sociais. E eu não tinha um outro propósito de vida pessoal. Então eu precisei também olhar um pouco para isso e para poder me resgatar. Hoje eu sinto que eu já estou assim quase 100%, né? Não vou dizer 100% porque não sei, acho que a gente não sei se a gente vai chegar a 100% em algum momento, mas eu já me sinto bem, já me sinto viva, assim, com a alegria de viver. A mudança de visual também veio muito por conta disso. Eu queria mudar muito. Eu falei, eu preciso mudar e eu preciso começar pelo meu cabelo. E, mas você vai cortar? Vou cortar, cabelo cresce, é isso mesmo? E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Meu cabelo tava caindo demais, isso tava mexendo demais com a minha autoestima. Ver aquele monte... que meu cabelo tava muito longo, então parecia que era muito cabelo, mas era o fio que era muito grande. Mas isso tava mexendo demais comigo, aquela minha cara de cansada, então eu voltei a me maquiar, eu uso acessório durante o dia, minhas coisinhas. Hoje eu tô de calça jeans, normalmente eu tô de short ou leg, alguma coisa assim, mas aqui por cima eu sempre tô bem arrumada, eu sempre tô olhando pra me sentir bem, e é muito incrível que no momento que eu comecei, que eu cortei o cabelo e voltei a me arrumar,
as pessoas começaram a falar, nossa, você tá mais bonita, nossa, você tá com uma cara de vida. Até a gente encontrou um amigo nosso esses dias que ele é amigo nosso de academia, ele falou assim, nossa, você tá com uma cara de que tá tão bem. Aí eu falei, aí todo mundo fala, nossa, porque você emagreceu e tal. Eu realmente emagreci muito depois do meu pós-parto. Falei pra ele automaticamente, falei, nossa, é porque eu perdi muito peso dele. Não, não tô falando de peso, tô falando da sua feição. Você tá com uma cara de viva, sabe? E eu falei, caramba, que ideia que as pessoas têm da mãe cansada. As pessoas esperam já isso da gente. Quando você tá bem, quando você demonstra que você tá bem, não só demonstrar pros outros, mas de fato você tá bem, gera até um estranhamento. E todo mundo que eu encontro fala, nossa, você tá tão bem, você tá viva. E isso foi me trazendo, foi me resgatando. Tipo assim, caramba, é isso, sabe? Eu preciso voltar, eu preciso ter alegria como eu falei, eu não tive aquela tristeza noturna, mas eu tinha pontos de tristeza. Teve uma vez que eu liguei pra minha mãe, quando minha mãe falou, oi filha, mãe. Minha mãe, eu sei que você vai assistir esse vídeo, ó. Você e o pai, olha, sem palavras, nem vou falar muito aqui senão eu vou chorar, mas vocês são meu apoio, meus tudo na minha vida, meus alicerces. Sem vocês, eu acho que esse período também teria sido muito difícil. Meus pais vieram passar aqui comigo os primeiros dias que quando o Noah nasceu, porque o Nathan precisou viajar. E foi incrível ter os meus pais aqui perto de mim, eu me senti segura. Eles me deixaram muito ser eu, assim, tipo assim, vai lá, filha, é seu filho, você que sabe o que é melhor. E eles vinham assim, sabe quando o bebê tá andando, que a gente vai segurando na mãozinha? Eu senti isso dos meus pais, o encorajamento deles, tipo, é isso aí, vai. E mãe, pai, eu sou muito grata pela vida de vocês, muito obrigada, viu? Vamos falar então sobre como lidar, né? Eu botei aqui como lidar, né, com a depressão pós-parto, com o baby blues ou com aquilo que você estiver sentindo. Às vezes não tem um nome, igual eu falei pra vocês, eu não sei dizer o nome daquilo que eu estava passando, estou no processo ainda. Não sei dizer o nome, pra mim também pouco importa que nome que é, mas como que eu lidei? Eu acho que a primeira coisa foi aceitar aquilo que eu tava sentindo, porque no começo eu tinha muita rejeição do que eu estava sentindo. Eu falo, não pode ser, sabe? Tipo, não. E era muito engraçado que quando meu pai tava aqui nos primeiros dias, ele falava, filha, como você tá? Você tá bem? Se você precisar conversar, a gente tá aqui. Eu, não, pai, tô bem. Mas depois eu fui entrando numa negação mesmo. Não tô sentindo. Não pode ser que eu vou passar por isso, sabe? Tipo, não, eu tô vivendo um momento, né, de novo, eu tô vivendo um momento que eu desejei, que era pra eu estar feliz, e como que eu tô me sentindo assim? Não pode ser. E a primeira coisa, acho que pra lidar é você aceitar. Você aceitar que você tá sentindo aquilo. E muito dessa questão de aceitar o que eu estava sentindo foi muito por conta dessa conversa que eu tive com a minha mãe. Eu falei, mãe, não é porque eu não amo o Noah, é porque eu tô cansada, eu tô emocionalmente esgotada, fisicamente eu tava esgotada, apesar de que o Noah dorme muito bem, mas você tem um ser humano que demanda 200% de você, né? E o Nathan trabalha o dia todo, então eu fico o dia todo envolvida com ele e é tudo 100% eu. E isso foi uma coisa que eu precisei alinhar muitas vezes com o Nathan, era da divisão do que ele faz e do que eu faço. Pô, eu fico o dia inteiro com ele, né? Trocando fralda, mantendo ele vivo. Então, quando o Nathan chega do trabalho, eu preciso que ele me ajude. Então, a gente teve que ter várias conversas sobre isso, para que eu pudesse também aliviar o meu lado. Então, quando o Nathan chega hoje do trabalho, ele pega o Noah e eu vou. Aí eu vou, antes da gente começar a nossa rotina, eu tomo o meu banho mais demorado, às vezes um banho mais curto, depende do dia, depende de como eu tô. Venho aqui, faço alguma coisa por mim. Coisa simples, gente. Eu precisava esfoliar meu pé, porque meu pé tava. Porque eu ando descalço, então o pé fica mais grosso. E eu não conseguia lixar meu pé. Então, esses dias eu fui, fiz isso, sabe? Tomei aquele banho demorado, fiz esfoliação no rosto. Então, acho que além de aceitar o que a gente tá sentindo, começar a fazer algumas coisas por nós, pequenas coisas, um banho demorado. Eu falava pro Nathan, eu não quero que você fique aqui no box me olhando com o Noah no colo.
fica na sala e me deixa aqui um pouco. Eu quero ouvir, às vezes, uma música, eu quero chorar, às vezes. Porque às vezes acontece, você tá lá no banho, ai, você chora porque você tá cansada, porque, né, enfim, o dia às vezes não foi tão fácil. O Noah agora tá passando por uma fase de dentição, então ele tá passando por dias difíceis. Então, quando o Nathan chega, eu preciso desse apoio dele. Então, fazer pequenas coisas por mim foi a melhor coisa que eu pude fazer pra ir voltando. Exercícios e cuidados, gente, pós-parto. Eu tive um pós-parto tranquilo, né, fisicamente falando, porque eu tive parto normal, então eu não senti dor, não tomei medicação na veia lá na maternidade, e quando eu vim pra casa eu não precisei tomar nada, porque eu tava me sentindo bem, não tive dor. Mas em relação ao exercício físico, eu ainda não consegui voltar 100%. Tem dias que eu consigo ir, tem dias que não. Tudo depende, eu não consegui encontrar uma rotina ideal ainda de exercício, mas eu tô indo conforme dá. Não tô me cobrando também em relação a isso. Uma coisa que eu tô cuidando muito é a minha alimentação. Então eu faço acompanhamento nutricional antes de engravidar. Continuei na gravidez e continuo agora no pós-parto. Já tive resultados excelentes. Somente com a alimentação, mas o treino ele é essencial até mesmo para a parte emocional, e eu sinto falta quando eu não vou, mas eu também entendo que é do momento. A minha academia, ela é perto de casa, mas eu teria que ir de carro ou de Uber. Então, no momento eu não tô indo pra academia de lá, eu tô indo na academia do condomínio. Não tem muitas coisas, mas já dá pra fazer um cardio, consigo fazer uma esteira, uma bicicleta. E eu já volto outra pessoa quando eu faço exercício. Então, se você puder fazer uma caminhada ao ar livre, que seja só você. Eu faço caminhada com o Noah também no Sling todos os dias. Mas assim, descer que seja 20 minutos, só você. Porque às vezes a gente fica muito no apartamento. A minha mãe também falou muito isso pra mim. Falou, filha, você fica muito dentro do apartamento. Sai um pouco, se esforça pra sair todos os dias, nem que for 5, 10 minutos. E uma coisa que eu fiz também, que eu tenho feito assim, toda semana eu saio pro shopping, tem um shopping aqui pertinho de casa, eu vou pro shopping, ou às vezes, porque eu não gosto muito de andar de carro, então eu cuido muito dos lugares que eu vou, porque eu tenho que ir com ele, né, como eu fico com ele em casa, eu vou pra um shopping aqui perto, eu vou, sei lá, tomar uma casquinha, um sorvete, comer alguma coisa, almoçar, tomar um café da tarde, comer uma torta, não sei, eu vou e saio pra fazer alguma coisa, eu fico pelo menos 1 hora fora. Então me arrumo de novo, né, vou viver lá aquele momento meu, mesmo que eu esteja com Noah, mas assim, eu estou ali, eu estou viva, eu tô me sentindo, sabe, que eu estou fazendo algo por mim. Isso, nossa, eu volto outra pessoa. A primeira vez que eu fiz isso, eu tava numa semana muito, muito, muito complicada. Acho que foi a semana mais difícil pra mim desse pós-parto. E eu saí pra tomar um café e eu voltei outro ser humano. O Nathan falou assim, nem parece a mulher que eu deixei de manhã quando eu fui trabalhar. Quando ele voltou do trabalho, eu tava, vamos viver! Ele falou assim, amor? Falei, ei, sou eu, voltei. Mas é isso, né, gente? A gente, né, precisa se resgatar e isso é um trabalho diário. Bom, eu vou falar sobre mais 2 coisas aqui, sobre relacionamento, né, casamento. Até teve uma pergunta que eu fiz, uma caixinha de pergunta no meu Instagram, e eu vou responder também essa caixinha. Eu não vou falar o nome dela porque eu não perguntei no dia se eu podia divulgar, mas eu vou ler a pergunta dela aqui, que foi: qual o momento mais difícil do puerpério pra ti? E realmente foi nessa semana que eu saí pra comer uma torta ali numa confeitaria ali no shopping. Foi essa semana que eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo cansada, eu não sei o que fazer, e eu tô me sentindo só porque, né, meus familiares moram longe, minha sogra mora longe, minhas amigas aqui, cada uma tem os seus afazeres durante a semana, então, né, às vezes é difícil você conseguir se encontrar com uma amiga durante a semana, principalmente em horário comercial, né, que normalmente as pessoas estão trabalhando, e eu tava me sentindo sozinha, essa é a palavra, eu me senti muito sozinha. E a pessoa que eu fui buscar pra conversar foi minha mãe, e acho que esse dia foi o dia mais difícil. Eu chorei muito nesse dia na ligação com ela, acho que eu fiquei tadinha. Depois eu falei, nossa, eu enchi minha mãe de coisa.
Ela vai ficar preocupada, bichinha. Mas eu precisava conversar, precisava desabafar, e minha mãe é minha melhor amiga. Então, né, ela foi a pessoa que eu escolhi pra desabafar. E foi essa semana que eu tava me sentindo assim, parecia que, sabe assim, quando parecia que nada dava certo? Parecia que eu não tava fazendo. Eu falei, mãe, eu não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada, acho que eu tô fazendo tudo errado. A mãe, não, filho, você é uma mãe maravilhosa, você é a melhor mãe pro seu filho, você tá se doando 200% pra esse serzinho que precisa tanto de você. Então, calma, é um processo, você vai passar por isso. Nós oramos juntos, né? Eu, meu pai e minha mãe, foi muito gostosa essa conversa. E foi a partir daí que eu decidi que uma vez na semana eu ia fazer algo por mim, né? Então, que seja uma vez no mês ir fazer uma unha, na outra semana vai fazer o pé, na outra semana vai fazer uma hidratação no cabelo, ou às vezes em casa mesmo a gente consegue dar um jeito de fazer alguma coisa, mas eu aproveito também os dias que o Nathan fica de home office pra me dar um respiro. Hoje, por exemplo, ele tá de home office. Então, eu consegui deixar o Noah com ele e falei assim, amor, fica com o Noah que eu vou dormir por uma hora e pouco. Aí, quando eu acordei, ele tinha feito almoço. Então, ai, gente, não acredito. Consegui por 2 vezes dormir. Na segunda, o Noah dormiu comigo. Aí, ele foi fazer almoço. Aí, ele foi me chamar. Eu já tinha dormido 1 hora e ele tinha feito almoço. Aí o Noah continuou dormindo e a gente conseguiu almoçar junto, só nós dois também. Então foi muito gostoso essa divisão, assim. Hoje, nossa, eu tô super descansada. Consegui dormir um pouquinho de manhã, um pouquinho agora à tarde. E sobre relacionamento, também respondi uma caixinha de perguntas esses dias aqui no meu Instagram. Perguntaram muito sobre como fica o casamento. E eu acho que a gente tem que aparar as arestas diariamente, né? A gente tem que estar sempre conversando com o nosso parceiro. Eu sou muito sincera com o Nathan em tudo que eu sinto. Eu não fico deixando pra lá as coisas, eu exponho pra ele. Às vezes não exponho da melhor forma, né, que deveria, às vezes porque no auge da emoção. Eu sou muito emocional, então às vezes na hora de falar, eu falo chorando, eu falo naquele auge da emoção, mas eu boto pra fora pelo menos, e depois, né, se for necessário, a gente pede desculpa, se resolve, tá tudo bem. Mas eu não gosto de deixar as coisas pra lá. Então eu sempre falo. Quantas vezes for preciso até a gente conseguir se organizar e se ajeitar. Então mudou, obviamente, né, nossa rotina. Antes era somente eu e ele, né, em casa. Então agora a gente tem que dividir a nossa atenção com o bebê, que precisa da gente 200%. Mas a gente também precisa, né? Ele precisa do tempo dele, eu preciso do meu tempo, e a gente precisa do nosso tempo junto, e a gente precisa do nosso tempo como família. Então, administrar isso nem sempre é fácil, né? Às vezes vai faltar de um lado, vai faltar de outro. Mas a gente colocou agora uma rotina diferente. Antes a gente começava a rotina do Noah 10 horas da noite. Hoje a gente começa a rotina do Noah entre 7h40, 8, no máximo 8h30, a gente já tá começando a rotina da noite, pra 9 horas o Noah já tá dormindo. Então a gente consegue jantar, nós dois, a gente consegue conversar antes de dormir. Se ele quiser jogar antes de dormir, ele consegue jogar também. A gente consegue ter o nosso momento, eu e ele, assistir uma série. Porque daí o Noah dá um estirão agora nesse primeiro sono, ele vai até 3, 4 horas da manhã. Então a gente tem um período bom aí pra gente ficar junto. E tem sido maravilhoso, mudou completamente a nossa vida. E tem feito muito bem pro nosso casamento também. Então, às vezes, final de semana a gente sai pra comer alguma coisa, aí, claro, leva o Noah, né? Porque a gente não tem rede de apoio aqui familiar, é somente eu, o Nathan e Deus. A gente tem nossos amigos, mas eu digo assim, cuidados com o Noah somos somente nós. Então, é isso, gente. Acho que o diálogo no casamento é o mais importante, você se olhar, né? Ter um olhar pra si, acolher os sentimentos, se entender naquele momento que você tá vivendo, não rejeitar o que você tá sentindo. Não é errado a gente se sentir que às vezes a gente precisa ficar um pouco sozinha. A gente não ama menos o nosso filho porque a gente quer ficar só. A gente também precisa desses momentos. E se você tem uma rede de apoio, um marido, né, familiares, enfim, amigos que podem te ajudar, peça ajuda,
né? Eu demorei pra entender que eu precisava pedir ajuda. Então eu tive muita questão de sono, por exemplo. Eu demorei pra conseguir pedir pro meu esposo ficar com o Noah pra eu conseguir dormir 1 hora. Eu demorei pra ter pra conseguir realmente descansar, porque às vezes eu fazia, eu preciso dormir. Não, mas eu vou, enquanto o Noah dorme, eu durmo. Mas enquanto ele dorme ali do meu lado, eu não durmo 100%, eu não consigo dormir. Porque eu fico preocupada se ele vai estar bem, se ele vai precisar mamar, ou se ele vai virar, não sei. E agora não, falo, amor, fica com ele, vai. E eu deito e durmo, gente, eu durmo mesmo. Uma que a gente tá cansado e outra que eu consigo agora relaxar. Então, se você tem uma rede de apoio, conte com a sua rede de apoio, não negue ajuda, né? E se você precisar conversar, chame alguém pra conversar, vai pra terapia, converse com uma amiga, converse com alguém que você consiga trocar confidências. Eu já tô ouvindo o neném chorar. Mas não se sinta só, nós estamos juntas, então eu espero muito teu comentário aqui. Quero muito ouvir o relato de vocês também, tenho recebido muito relato no meu Instagram, sou muito grata a vocês. E o vídeo já tá enorme, gente, mas não tem como, o vídeo de pós-parto é isso mesmo. Se ficou alguma dúvida, mande aqui também, aqui embaixo nos comentários, ou lá no meu Instagram, o que você preferir, vamos conversar. Eu tenho aberto caixinha de perguntas na segunda-feira, então é tema livre, então podem mandar lá. Essa segunda-feira, nossa, teve muita pergunta, muita pergunta de vocês, eu amei a participação. Então se você não me segue ainda, eu vou deixar meu arroba pra você. E a gente se vê, gente, então no próximo vídeo. Muito obrigada e a gente se vê. Tchau, tchau!